E vamos lá. Então, referente ao que a gente viu na última aula, nós temos uma atividade para ser entregue amanhã. Tudo bem, ó. Consiste em fazer o exercício 128 da apostila, sobre a parte de plano inclinado. Imagino que a gente tenha resolvido esse exercício na aula anterior. Ele está aqui, mas não esqueçam de enviar. Tudo bem? Lembrando que a gente vai entrar aí no recesso, né? Se eu não me engano, umas férias. Eu estou precisando, que minha mão já está indo pro saco de tanto escrever, pô. Então, mas quem ainda não entregou essas atividades, que entregue. Tudo bem? Detalhe importante aqui, caso vocês tenham dúvida ou algo do tipo, vocês podem entrar aqui no meu canal. Eu tenho aqui, ó, playlists, as playlists criadas, eu tenho aqui, ó, primeiro ano CIEP. Então é só entrar aqui que tem todas as aulas com base nos dias e no conteúdo que a gente veio vendo ao longo do ano. Né? Então qualquer dúvida é só entrar aqui. Ou entra lá pelo próprio Google Meet. Também dá no mesmo. E aí a gente começou a ver o conteúdo do terceiro bimestre, que era referente à parte de relatividade. Então, em resumo, o que é relatividade? Relatividade nada mais é do que algo relativo, ou seja, conforme a gente começa a física, nós temos uma curva. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. A física é mais ou menos como se fosse algo nesse estilo aqui, ó. Nós temos o que a gente considera como física clássica, ou seja, o que é uma física clássica? É uma física que ela tem aí 200 anos. Em outras palavras, é o que a gente estuda no ensino médio. Isso é uma física clássica. Então a física ela segue mais ou menos esse parecer. Eu tenho uma física clássica. E aí o que acontece? Se eu começo a lidar com estruturas muito microscópicas, ou seja, estruturas muito pequenas, as leis que eu tenho da física elas começam a não ser válidas. Então eu começo a ter uma física que a gente chama de física moderna. Ou muita gente chama de física quântica. Né? Então sempre quando eu entro para o lado micro, eu tenho essa relação. Então, na verdade, as leis que regem todo o nosso sistema são essas leis da física quântica. Só que, para um meio macro, elas são, como que eu posso dizer, relações um pouco mais complexas. Pensa no seguinte, um modelo simples. Pensa, por exemplo, numa televisão. Né? Você está vendo aqui um vídeo no YouTube. Eu estou vendo aqui um vídeo no YouTube. E esse vídeo no YouTube ele tem várias resoluções. Né? 720, 440, 330, 240, 144. Então imagina, por exemplo, se eu quero ver alguma coisa de longe, né? Imagina uma pedra, uma montanha de longe. Eu não preciso de uma definição de 720, ou seja, eu não preciso de uma definição muito alta para ver alguma coisa que está muito longe. Então eu posso utilizar uma resolução menor. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente vê um objeto. Ou seja, se eu estou vendo aquela montanha lá longe, eu posso imaginar que aquela montanha é como se fosse... Olá, Pilar. Olá, Estevão. Então, ó, resumindo para vocês que estão entrando agora, basicamente, eu tenho lá o meu canal no YouTube, caso vocês queiram seguir. E queiram ver, caso tenham alguma dúvida de conteúdo ou algo do tipo, existe uma playlist especial para os alunos do primeiro ano do CIEP, que tem aqui, ó, tem ao todo 12 vídeos. Então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem acessar lá. Mas o que eu estava falando? Referente ao que a gente estava vendo na última aula, nós estávamos vendo a parte de relatividade restrita. Temos uma atividade para ser entregue para amanhã, tudo bem?
Quem ainda não entregou as atividades, pode entregar sem problema nenhum, não vou ficar puxando a orelha nem nada, tá? Só faz atividade, tá bom? Que isso a gente vai contar aí como nota, né? Não tem como eu ajudar se vocês não fizerem nada em troca. E aí o que acontece? A gente começou a ver as definições da física. Então a primeira definição é o que a gente tem como física clássica. O que é uma física clássica? Física clássica é uma física que a gente estuda aí que ela já tem uns 200 anos, ou seja, uma física que ela já tem uns 200 anos consolidada, né? Galileu consolidou, Newton consolidou, né? Essa física. Só que acontece, conforme a gente começa a ir para o micro, essa física ela começa a não funcionar direito, ou seja, eu começo a não enxergar direito. Então há uma necessidade de eu atualizar essas equações, ou seja, atualizar o meu sistema. E aí a gente chega no que a gente chama de uma física moderna. Por que moderna? Porque ela tem menos de 200 anos, né? Ou seja, a gente chama de física quântica. Como que seria um análogo desse cara que eu estava falando agora quando vocês entraram? Imagina que eu estou vendo um vídeo no YouTube, certo? Esse vídeo no YouTube, ele tem várias definições, ou qualidades de vídeo. Então, imagina o mesmo caso. Imagina que eu quero ver uma montanha, por exemplo. Uma montanha bem de longe, bem de longe. Né? Esse aqui é aquele filme de Planeta dos Macacos que eu pedi para vocês verem. Eu acabei mandando de 2001, mas na verdade é de 1968. É o Planeta dos Macacos bem longe, bem antigo. Então, qual é a ideia? Imagina aqui no filme do Planeta dos Macacos que eu estou querendo ver a definição daquela montanha lá no fundo. Ou seja, eu não preciso de uma resolução muito grande para saber que aquilo é uma montanha, né? Então a mesma coisa acontece com a nossa física. Se eu estou vendo alguma coisa de longe, né, que seria o nosso caso, algo macro, ou objeto macro, eu não preciso de uma definição muito grande. Ou seja, eu não preciso de um modelo matemático muito evoluído. Com poucas fórmulas eu consigo definir o que eu quero. Mas agora imagina que eu queira ver exatamente o que tem nessa roupa desse astronauta aqui no casaco dele. Né? Ou seja, eu quero ver exatamente aqui ó, o que está escrito nesse símbolo daqui. Ou seja, eu quero algo muito mais detalhado. Então uma definição de 144 não vai ser suficiente, eu vou precisar de um 4K. Só que para eu poder ter essa definição, o que isso vai me consumir? Vai me consumir uma internet muito elevada, um processamento maior, né, uma qualidade muito maior. Ou seja, vai me consumir um poder matemático, um processo matemático muito mais robusto. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, se eu quero saber, por exemplo, a definição de um átomo, como que funciona dentro do átomo, ou seja, algo muito mais detalhado, algo muito mais pequeno, eu vou precisar de um modelo matemático que consiga descrever aquilo, ou seja, eu preciso de detalhamento maior. Então, simplesmente eu ter aquela definição de 144 não vai ser mais suficiente. Né? Então é aí que a gente entra na parte da física quântica, ou seja, as duas físicas estão certas. Tudo depende do nível matemático que você quer fazer. Né? É igual, por exemplo, sei lá, eu quero fazer 50 vezes 100. Eu posso fazer 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50 100 vezes, ou eu posso fazer 50 vezes 100 e vou obter o valor que eu quero. Né? Ou seja, cada um deles vai depender de um processo diferente. Então, moral da história, a gente tem nossa física clássica, que quando eu entro para um nível que a gente chama de microscópico, a gente tem o que a gente chama de física quântica. Já quando a gente tem um processo para altas velocidades, ou seja, quando eu tenho altas velocidades, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente uma física que é a que a gente está estudando, que é a física relativística. Ou seja, uma física para altas velocidades, que é o que a gente está estudando.
Então, atualmente, ninguém tinha descoberto esses fatores porque ninguém conseguia chegar perto da velocidade da luz, né? Velocidades muito elevadas. Então, basicamente, não se tinha o porquê questionar, né? Mais ou menos essa é a ideia. Então, vamos lá. Quem começou a estudar isso, quem é o pai dessa física relativística foi o Einstein. E o Einstein criou postulados. E quais são os postulados que ele criou? O primeiro postulado, ele diz o seguinte: a física ela vai ser a mesma para diferentes referenciais inerciais. O que isso significa? Se eu pegar um objeto e soltar ele, um copo, por exemplo, ele vai cair no chão e vai quebrar. Mas se eu pegar esse mesmo copo e soltar, por exemplo, no Canadá, na China, na Rússia, ou dar o copo para vocês soltarem, eles também vão cair. Ou seja, o efeito gravitacional, o efeito sobre ele vai ser o mesmo. Então a física vai se comportar da mesma forma para para posições onde os referenciais são inerciais. E o que é um referencial inercial? A gente já viu isso, que é um referencial parado ou em movimento uniforme. Entretanto, o que acontece? Se meu referencial não for inercial, a minha física não vai se comportar da mesma forma. É aí onde a gente entra na relatividade restrita. São referenciais não inerciais. E, segundo postulado, a velocidade da luz é a velocidade, ou melhor, então o que acontece? O segundo postulado, que é um postulado que talvez seja um pouquinho mais estranho, é que a luz apresenta a velocidade mais rápida de todos, ou seja, nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz, sendo que ela é sempre constante. E aí é um detalhe que a gente tem que pensar. Pensa comigo, por exemplo, se eu pegar uma bolinha de papel, uma bola, por exemplo, e eu arremessar essa bola, ela vai ter uma velocidade, né? Mas o que acontece se eu pegar essa mesma bolinha, correr e arremessar ela? Vai acontecer o quê? Que a velocidade ela vai ser uma combinação das duas. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisinha aqui, provavelmente não. Mas acontece o quê? As velocidades elas vão ser combinadas. Então, é muito estranho pensar que isso não aconteceria com a velocidade da luz. Ou seja, se eu pegar uma lanterna e ligar essa lanterna, e se eu estivesse andando de carro e ligasse essa lanterna no carro, a velocidade da luz, a princípio, ela seria o quê? A velocidade do carro mais a velocidade dela. Mas isso não acontece. Ou seja, a velocidade da luz ela sempre é constante. Ou seja, ela nunca vai se alterar. E isso é um fator muito, muito interessante, que é o que torna a relatividade restrita um negócio tão estranho. Né? Como que algo assim pode acontecer? E aí é onde entra naqueles estudos que era o que a gente estava tendo na aula anterior. Ou seja, o nosso referencial, né, como a gente havia visto do referencial de Galileu, aqui ele considera para Galileu um referencial que ele acreditava ser um referencial inercial.
Ou seja, só que como ele está em movimento, esse cara não é inercial, ele é não inercial. Então eu vou ter o quê? A construção de alguns fatores, como a dilatação do tempo e do espaço, né? Que foi aquele exemplo que a gente viu como que o tempo dilata. E aí a gente chega a um detalhe bem interessante, né? A gente viu aqui, ó, que se um cara pegar um foguete e viajar a 86% da velocidade da luz durante 5 anos, na Terra vai ter se passado 10. Mas aí a gente tem um grande problema, por quê? Quanto mais eu aumento a minha velocidade, mais energia eu preciso. Por que mais energia eu preciso? Exatamente porque, segundo Einstein, a energia também é relativa. Ou seja, você já deve ter ouvido falar dessa fórmula aqui, ó. O que ele está dizendo? E igual a mc ao quadrado. Essa fórmula ela foi postulada por Einstein para dizer o quê? Que tanto energia quanto matéria se complementam. Ou seja, eu consigo converter energia em matéria e eu consigo converter matéria em energia. Olha que doideira. Então, ou seja, eu posso ter tanto um quanto o outro. E essa é uma ideia muito importante porque, para se eu quiser criar uma nave e essa nave quiser viajar na velocidade da luz, eu vou precisar de uma energia praticamente infinita. Porque quanto maior essa velocidade, mais energia ela consome. Né? Por isso que eu não consigo construir uma nave, por exemplo, por isso que eu não consigo atravessar o universo simplesmente viajando à velocidade da luz. Não tem como. E aí, o que acontece? Existem várias outras teorias, né, que permitem com que a gente burle esse sistema, que é exatamente o que a gente chama de dobra, dobra espacial. Ou seja, uh, é mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que eu tenho que dar essa volta aqui para uma trajetória, né? Acontece o que? Eu posso simplesmente fazer como se fosse essa viagem, ou seja, cortar esse caminho. Então isso é uma alternativa, possivelmente, né, que os cientistas vêm estudando, para que a gente possa viajar para outros lugares. É o que a gente tem, por exemplo, Star Trek, né, tem lá Star Wars, né, quando ele faz aquele salto temporal. Ou seja, tudo isso é baseado levando em consideração aquilo que eu falei para vocês. Ou seja, tanto que, por exemplo, se a gente fosse fazer uma conta, agora eu não estou com essa conta aqui comigo, mas, por exemplo, se a gente fosse chegar à velocidade da luz, digamos que eu construí uma nave que ela consegue atingir a velocidade da luz, ou 80% dessa velocidade da luz. Para eu chegar nessa velocidade da luz, eu vou ter que consumir toda a energia do universo. Ou seja, toda a energia existente no universo vai ser necessária para fazer com que essa nave chegue à velocidade da luz. É algo bem doido, né? Então, realmente viajar a uma velocidade muito elevada, como a velocidade da luz,
é algo que se torna muito inviável, né? Que não tem como a gente fazer isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Curiosidade que eu quero perguntar? Gente? Tá dando para entender? Tá dando para pegar a viagem? Então, basicamente, quando a gente fala de relatividade, a gente está falando com essas relações. Então, vamos ver. Vou pegar com vocês, vou fazer pelo menos alguns exercícios. Os exercícios de relatividade restrita são exercícios simples. Não são muito complexos. Exatamente porque o conteúdo é um pouquinho complexo. Aqui, ó, vamos fazer algumas atividades com vocês. Por exemplo, essa questão número 1 aqui. Ó. É bom que às vezes, caso eu tenha esquecido alguma coisa, eu vou relembrando pelas questões. Então a gente tem aqui. Primeira questão. Em relação à relatividade restrita em geral, marque o que estiver correto. Então, a teoria da relatividade restrita estuda fenômenos em relação a referenciais não inerciais. É exatamente o que a gente está falando, né? Por isso que é algo restrito. Então é verdade. A teoria da relatividade geral é uma segunda teoria feita por Einstein, no qual erros em relação à teoria da relatividade restrita foram corrigidos. Mais ou menos. C. A teoria da relatividade geral aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Não, porque relatividade geral é tudo inercial. Ambas as teorias foram desenvolvidas na segunda metade do século XIX. Não, porque quem desenvolveu a outra teoria foi Galileu. E ele foi em 1600 e alguma coisinha. Então, basicamente nós temos aí. Vamos ver a resposta, que às vezes fica mais fácil. A teoria da relatividade restrita aborda fenômenos em relação a referenciais inerciais. Já a teoria geral aborda fenômenos em relação a referenciais não inerciais. Ou seja, foi o que a gente falou. Então, a teoria da relatividade geral aborda fenômenos de ponto de vista não inercial. Ok, letra C. Tá estranha essa questão, essa letra C. Mas depois eu dou uma olhada nela com calma. Então, ó, vamos lá. Questão 3. Para mim, é a letra A. Então, vamos lá. Então ele fala aqui, ó, a teoria da relatividade restrita prevê que a velocidade da luz é a mesma para qualquer observador, independente do estado de movimento relativo entre eles. Com base nessa afirmativa, imagine duas naves que viajam no espaço com velocidades altíssimas, em uma mesma direção, mas em sentidos opostos. Se cada nave possui uma velocidade v e a outra velocidade da luz do vácuo é c, a luz percebida pelo piloto teria velocidade d. Então, como a velocidade da luz ela se permanece no mesmo, ou seja, independente do sistema que eu tiver, ela sempre vai ser a velocidade da luz. Ou seja, ela sempre vai ser o mesmo cara. Então, né, tanto que se a gente for ver, a velocidade é a mesma, independente do movimento relativo. E mais um aqui para a gente ter uma ideia. Tem até um vídeo bem interessante que o cara explica sobre essa relação, que se você viajasse a uma velocidade à frente da velocidade da luz, seria como se você voltasse no tempo, né? Porque toda informação, pensa, você vai ver um objeto. Então, eu estou vendo, sei lá, uma caneca.
Então a luz tem que sair da caneca e chegar até você. Mas se você está à frente dessa velocidade, você vê a luz antes de chegar na caneca, ou seja, você está à frente do tempo. Então é como se você estivesse voltando no tempo. Meio loucura, né? Mas é mais ou menos essas ideias aí. Então, sob a teoria da relatividade, marque se for verdadeiro. O tempo é uma grandeza absoluta, a gente viu que não é. Para objetos de velocidades da luz, ocorre a contração no tempo, na verdade o tempo dilata. Para objetos na velocidade da luz, ocorre a contração de comprimentos, sim, comprimentos diminuem. Para objetos na velocidade da luz, ocorre a dilatação de comprimentos, não. Então o que a gente tem, o que é importante saber? Na velocidade da luz, o tempo ele dilata, ou seja, o tempo passa mais devagar, tanto que a gente vê ali que para um se passou 5 anos, para o outro passou 10. O tempo, ou seja, o tempo passou de forma devagar. E o comprimento ele tende a diminuir. Né? Então até botar aqui, ó. Então vou pegar aqui algumas questões de conta, só para vocês terem ideia de como que a gente faz esses exercícios. Deixa eu ver, talvez esse aqui da UFRJ tenha alguma coisa, só não sei se é muito pesado. É um pouquinho chato. Ih, ainda mais questões de Halliday. Ih, isso aqui a gente pula fora. Halliday basicamente é um livro de física. Que não é lá muito bom. Quer dizer, é bom, mas ele é bem difícil. Então, ó, considere isso aqui, ó. Vamos fazer essa questão. Então ele fala aqui, ó, considere uma partícula elementar criada em laboratório que percorre 4,8 milímetros com a velocidade 0,96 c. O que significa essa velocidade 0,96 c? Significa que ele está a 96% da velocidade da luz. Tudo bem? Então é como se eu pegasse ali a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8, e multiplicasse por 0,96, ou seja, fizesse 96% desse cara. Então ele fala assim, ó, sendo assim o tempo de vida dessa partícula no seu referencial em repouso, em PS, vai ser D. Então o que acontece? Esse cara vai estar a uma velocidade e a gente tem que calcular qual vai ser o tempo que ele vai ter ali para poder sobreviver. Então vamos lá. Então quais são os dados que eu tenho? A forma para resolver essa conta é bem simples. Ou seja, eu tenho uma velocidade e eu tenho uma distância. O que eu consigo achar? Um tempo, né? Então velocidade é igual a distância sobre tempo. Então eu sei o que? Eu sei que a minha distância que eu vou andar 4,8 e a velocidade da luz é esse cara aqui. Então quem eu vou achar? Vou achar meu tempo. Ou seja, vou passar o tempo para o outro lado multiplicando. E vou passar a velocidade dividindo. Beleza. Agora eu consigo achar qual vai ser o meu tempo. Então vamos lá.
eu sei o quê? Eu sei que esse cara estava a uma distância de 4,8 milímetros, é 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3. Velocidade é 3 vezes 10 elevado a 8. Então eu vou ter ali, ó, vou fazer a divisão. 4,8 dividido por 3, 1,6. E como eu tenho uma base exponencial, subtrai os expoentes, né? Sempre que eu divido, subtrai os expoentes. Então é como se eu tivesse menos 3, menos 8. Então, ele vai demorar menos 3, menos 8, isso aqui vai dar menos 11. Então, moral da história, o que eu fiz aqui? Eu só calculei quanto tempo ele demoraria para poder percorrer essa distância aqui. Isso aqui é o meu tempo ideal, tudo bem? Agora eu tenho que calcular qual seria o tempo real dele. E como que eu faço isso? Eu faço utilizando aquelas equações que eu mostrei na última aula, que eu passei meio despercebido, mas a gente vê aqui com calma. Que é exatamente o que? Isso aqui, ó. Meu tempo é igual a esse gama vezes o meu tempo inicial. Ou seja, meu tempo ele dilata. E ele vai passar de forma mais devagar, certo? Então eu vou ter esse cara aqui, ó. O gama ele já deu pra gente, ó. 1 menos velocidade ao quadrado na raiz é esse cara aqui, ó. Então, só reescrevendo, eu tenho basicamente esse cara. Aqui um gama. Vezes ΔT. Então eu vou ter isso aqui. Quem é o meu gama? O meu gama. Opa. O meu gama é exatamente 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos V dividido por C ao quadrado. Pode parecer um pouquinho grande, mas geralmente ele dá esse valor aqui pra gente. Então, meu gama é esse cara aqui, ó. Repara que ele substitui esse valor aqui, ó. Se eu botar 0,96 da velocidade da luz, olha que interessante. 0,96 da velocidade da luz. Eu não me expliquei para o 0,96 aqui. Vou refazer as contas. Eu vou ter que esse cara aqui vai cortar. Ou seja, eu vou obter exatamente aquele mesmo resultado que a gente tinha obtido ali. Então, ele achou 0,28. E aqui, como havia falado, né, esqueci do 0,96. Tem problema não. Que aí, de qualquer forma, é só dividir por 0,96. Tá, dá 1,66. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui agora? Ele já me deu esse gama, eu achei o tempo, eu vou achar meu outro tempo. Ou seja, se meu tempo ele dilata, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai aumentar, né? Se eu tenho um número que é 0,28, se eu multiplico por esse cara, ele aumenta ou diminui? Ele diminui. Então, o que eu tenho que fazer por aqui? Qual valor eu vou substituir? É só pensar na equação. Ó. Se eu quero que esse cara aumente, então eu multiplico ou divido pelo gama?
Eu divido, né? Se eu divido meu valor por um cara pequenininho, a tendência é esse cara ser grande. Então, moral da história, eu só peguei esse cara, que era 1,667 vezes 10 a 11, e dividi por 0,28. Ou seja, isso aqui vai dar 5,95. Então significa o quê? Enquanto, para quem está vendo de fora, se passou 1,667 segundos, para ele se passou um tempo muito maior. Né? Ou seja, o tempo passou de forma mais devagar para ele. Pegaram mais ou menos a ideia, gente? Como resolver essas questões? Tá difícil, tá complicado, conseguiram pegar? Ou deu para entender mais ou menos a ideia? Cristiane, Guilherme, Sara. Show de bola. Vamos entender aqui, ó. Qual é a ideia? No exercício ele fala o seguinte. Ele fala que uma partícula sai de um ponto a outro, ou seja, vai percorrer 4,8 milímetros a uma velocidade de 0,96 c. 0,96 c significa que é 96% da velocidade da luz. A velocidade da luz é dada em c. Ou seja, ela está aqui, ó, o c. Então, se eu tenho uma distância e eu tenho uma velocidade, eu calculo um tempo. Velocidade, distância sobre tempo. Então, só substituir os valores aqui, ó. Substituir cada um deles certinho até obter o resultado. A partir daí, o que eu fiz? Esse seria o tempo que ele estaria vendo, né? Mas o tempo dilatou, ou seja, houve uma dilatação temporal. Ou seja, o tempo passou mais devagar. Então, nisso que o tempo passou mais devagar, significa o quê? Eu quero calcular o que aconteceu com esse tempo. Ou seja, quanto tempo passou para ele. Né? Ó, o tempo de vida dessa partícula. Como que eu vou achar isso? Eu vou utilizar essa equação aqui. Ó. O tempo em um referencial é igual a esse gama. Quem é esse gama? Esse cara aqui, ó, que vai depender da divisão da velocidade da luz, vezes esse novo tempo. E aí, como que eu sei? Se eu tenho que multiplicar, eu tenho que dividir. É só lembrar disso aqui que eu falei. Ó. Para objetos na velocidade da luz, o tempo dilata, o comprimento contrai. Ou seja, o tempo vai dilatar, né? E o comprimento ele vai diminuir. Então aqui a gente tem duas possíveis coisas que podem estar fazendo. O fato dele se mover de um ponto a outro está fazendo com que o comprimento encurte, mas o tempo pode estar dilatando também. Então por isso que ele consegue chegar do outro lado. Então se o tempo dilata, o tempo aumenta. Ou seja, gama é um número menor do que 1. Então se eu multiplico esse cara, eu vou diminuir meu número. Mas se eu divido, ele aumenta. Pegou mais ou menos a ideia? Guilherme? Pegou mais ou menos a ideia, Guilherme? Foi, não foi? Pilar? Quer que faça mais algum exercício? Pena que não tem mais exercício. Beleza, vamos fazer um pouquinho então, vou ver se eu acho mais algum exercício. Para você mais ou menos pegar a ideia do que a gente está calculando.
Vamos lá. Uhum. Vamos fazer, por exemplo, essa questão 2 aqui, ó. Então, o que está dizendo essa questão 2? Um observador A, no interior de um foguete, mede um intervalo de tempo igual a 1 hora. Então, o cara que está medindo aqui, ó, ele está medindo 1 hora. Para um observador B na Terra, o foguete desloca-se com uma velocidade de 180 mil km por segundo, ou 0,6 c. Qual será o tempo transcorrido para o observador B? Qual foi o percentual no aumento de tempo? Até aí, tranquilo, né? Pegaram mais ou menos a ideia. O tempo ele vai passar de forma diferente de um para o outro, ou seja, igual que a gente viu aqui, ó, no nosso exercício. Esse aqui. Aqui, ó. Para quem está no foguete são 5 anos, para quem está fora do foguete são 10 anos. Ou seja, ele quer saber quantos anos se passaram. Tudo bem? Então vamos lá. Para eu saber quantos anos se passaram, eu vou depender dessa equação aqui, ó. Ou seja, o que relaciona um tempo de um com o tempo do outro é exatamente esse cara. Então, quem eu preciso calcular? Eu preciso calcular esse gama aqui, ó. É esse gama que é o que está conectando uma equação à outra. E quem é esse gama? Esse gama é o que a gente chama de constante de Lorentz. Tudo bem? Então, moral da história, eu tenho que calcular esse cara ali. Certo? Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte, para facilitar, você entender um pouquinho melhor. Esse cara aqui, ó, é o meu ΔT. E eu vou dizer o que? Deixa eu ver. Não, ao contrário. Esse cara é meu tempo inicial. E esse cara é meu tempo final. Então, quem eu quero encontrar? Eu tenho o meu tempo inicial. Quer dizer, não tenho o meu tempo inicial, que é o que ele está na Terra. E não tenho o meu eu tenho o meu tempo final, que representa ali 1 hora. Então, para eu poder juntar os dois, eu tenho que calcular o meu gama. Então, o que eu vou fazer? Quem é a minha velocidade? 0,6c, ou seja, é 60% da minha velocidade da luz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação, aonde eu tenho v, eu vou botar 0,6c. Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter minha velocidade da luz e minha velocidade da luz. Posso simplificar. Então, isso aqui vai dar 0,6 ao quadrado. Isso aqui vai dar, então, 0,36. 1 menos 0,36 vai dar 0,54, né? 64 no caso. Raiz de 64, 0,8. Então, se eu pegar esse cara e dividir por 0,8, eu vou ter 1,25.
Alguma dúvida, Guilherme? Pelo menos para substituir o y? Alguma Não, essa dúvida? parte aí tá de boa. De boa. Tá de boa? Tá de boa. Então vamos lá. Eu quero saber qual é o tempo que o observador vai ter. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar nessa equação e vou achar meu valor. Certo? Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos recapitular. Só porque tá um pouquinho confuso para mim. Como o tempo ele está dilatando, o tempo da pessoa do foguete vai ser diferente do tempo da pessoa da Terra. Certo? Perfeito. Então tá. Aí tudo bem, beleza. Aí a gente tem o tempo do foguete e a gente quer saber o tempo da Terra, só que para isso tem que usar essa equação aí de ΔT igual a gama vezes ΔT ao zero. Isso aí. Aí você fez as contas usando ali, tá, aí tudo certo. Essa é a ideia. Para eu poder calcular o tempo que eu vou ter na Terra, é só lembrar o quê? Que o meu tempo dilata. Ou seja, se meu tempo dilata, o tempo que ele vai ter na Terra vai ser maior do que o tempo que ele tem na aeronave. Certo? Sim. Então, só pensar aqui comigo. Ó. Se o tempo dilata e o gama é 1,25, significa o quê? Que se eu multiplicar esse cara, que é 1 hora, por 1,25, ele vai ter um tempo maior, né? Do que antes. Sim. Certo? Certo. Então, multiplicando aqui, eu vou ter o quê? 1,25 horas. Ou seja, se aqui na espaçonave passou 1 hora, aqui na Terra passou 1 hora,25, né? 1,25 horas. Uhum. É exatamente isso aqui que ele pede. Né? Quase 1 hora e meia, mais ou menos. Terra. Fala. Esse daí é o tempo da Terra, esse daí que você acabou de calcular. É isso aí. Ah, entendi. Agora entendi. Aí ele pergunta depois ali, ó, qual é o percentual do aumento? Ou seja, em quanto aumentou. É só a gente pensar, ó, era 1 hora. Passou a ser 1 hora e 25, aumentou em quanto? Em 0,25 horas, né? Ou aumentou em 25%. Né? Sim. Agora deu pra entender que aquele exemplo lá anterior estava um pouquinho confuso. É, a outra confundiu um pouquinho. Mas a ideia é o quê? Das contas é que elas são bem simples. Eu basicamente... É porque o que acontece no outro? No outro ele pediu o tempo, só que ele não deu o tempo. Ele deu a velocidade do foguete e deu a distância que o foguete percorreu. Então eu tinha que calcular primeiro o tempo para depois calcular o outro tempo. Pegou mais ou menos a ideia? Ah, entendi. Agora deu. Agora eu entendi. Era mais ou menos isso que estava confundindo um pouquinho na questão. Então, vamos fazer só o último. Só para a gente ter uma ideia, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Vamos fazer, por exemplo, essa questão número 4 aqui. A 4 não, a 3. Então, a ideia é o quê? Eu sempre vou ter uma distância vezes o gama, que vai dar outra distância, ou tempo vezes o gama, que vai dar outro tempo. Ou seja, é exatamente isso. Eu vou multiplicar pelo gama ou eu vou dividir pelo gama. E vai depender do que eu quero. Por exemplo, o tempo, como ele dilata, multiplica. isso. O comprimento, como ele diminui, você divide. É, isso aí. Porque pensa comigo, é só pensar naquela relação. Eu quero que o meu tempo dilate, aumente, e eu quero que o meu comprimento diminua.
Então, se eu vou multiplicar ou dividir, é só analisar a equação. Então, ó, vamos analisar aqui. Ó. Ele fala o seguinte: a figura a seguir mostra um foguete que possui comprimento L0, que se encontra em repouso. Encontre a contração do comprimento do foguete que ele se desloca com a velocidade. Então, o que acontece? Conforme esse foguete ele começa a se deslocar, vai acontecer um efeito muito interessante nele. Ele vai tender a se comprimir. Ou seja, o meu foguete, que era esse tamanho, ele vai tender a contrair, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. E ele vai contrair na direção que ele está voando. Então eu sei o quê? Que o comprimento que eu vou ter, ele vai ser menor do que esse L0. Então o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que apanhar o meu gama e substituir para aquelas velocidades. Então eu vou fazer só o primeiro ali, ó. Vocês terem ideia. Então o primeiro ali é 0,87. Então esse cara vai cortar o C. Então eu tenho 0,87 ao quadrado. Então 0,87 vezes 0,87, 7569. Beleza. Menos esse cara. 2431. Então, raiz de 2431. Vai dar errado, né? Beleza. E deixa eu ver se tem 1 sobre x. Inverto esse cara. Então eu vou ter 2,02. Ou seja, o que isso está significando? Que meu comprimento ele vai diminuir praticamente o quê? Pela metade, né? O que é o meu gama? O meu gama ele é a relação que relaciona uma dimensão com a outra. Então, se meu comprimento ele é L0, né? Se esse cara é o L0, eu vou ter o quê? Que meu novo comprimento ele vai ser metade desse cara, ou seja, L0 sobre gama. Então, eu vou ter aqui que meu L cadê? Ah, tá. Então isso aqui é a mesma coisa. Que é L0 dividido por 0,2. Ou seja, o comprimento final desse cara vai ser exatamente metade do comprimento inicial. Isso por quê? Porque a distância ela contrai. Pegaram a ideia? Deu pra entender, deu pra entender. Ou seja, eu só preciso saber se esse cara, se o tempo está aumentando ou se o comprimento está diminuindo. O que eu estou lidando?
E aí eu vou pegar minha resposta e vou verificar se esse número vai dar maior do que eu quero ou menor do que eu quero. Basicamente essa é a ideia. Dúvidas? Agora não, agora tá de boa. Pilar, conseguiu entender? Sara? Então a mesma coisa que a gente tem que o tempo dilata, o comprimento dilata, nós temos também que a energia também ela tem essa vertente, essa variante. A massa acontece a mesma coisa, ou seja, conforme a gente começa a andar no foguete, a gente começa a ganhar, só para a gente terminar, acho que uns 5 minutinhos a gente termina, a gente começa a ganhar, deixa eu botar aqui, então o que acontece? Basicamente eu vou ter a mesma equação que a gente tinha, que era essa daqui, ó, para o tempo, eu vou ter a mesma coisa para a massa. Ou seja, conforme eu começo a me mover, eu vou ter o que? Eu vou ter que a minha massa ela também vai mudar. E o interessante é o que? O fato da minha massa aumentar indica o que? Pela nossa equação, E igual a mc ao quadrado, né? Ou seja, quanto mais eu como, mais difícil fica para me mover, né? Empurrar um carro é diferente de empurrar uma bicicleta, empurrar um caminhão. Então, se eu aumento essa velocidade, eu estou aumentando a minha massa. Por consequência, eu estou necessitando de mais energia para mover esse cara. Então, a minha energia, ela também vai aparecer uma vertente relativística. Ou seja, minha energia ela também vai depender desse estado que a gente vai ter, né? Tanto que o interessante é que a gente tem um fator muito agravante que, por exemplo, do buraco negro, né? O que a gente sabe? A gente sabe que buraco negro nada mais é do que uma gravidade absurda que ele consegue atrair tudo até a luz, né? Só que aí a gente pensa, mas o buraco negro não é uma força gravitacional? E forças gravitacionais não atraem massa? Como que ele vai atrair a luz se a luz não tem massa, né? Vai fazer diferença se eu ficar, por exemplo, em cima da balança na sombra ou em cima da balança no sol? Eu vou pesar mais por causa disso? É meio estranho, porque a luz ela não tem massa, né? Se você pegar uma mão e tiver uma luz ou não tiver a luz, sei lá, você não sente a diferença. Exatamente por quê? Porque a luz ela tem uma parte que a gente chama de parte relativística. Ou seja, o fato da luz estar se movendo faz com que ela adquire uma massa. E é essa massa que vai fazer com que a própria buraco negro, a própria gravidade atraia ela. E esse é um dos postulados que foi descoberto pelo Einstein. Quando a luz do Sol ela vinha para a Terra e ela fazia uma curva exatamente, por exemplo, na Lua, né? Ou seja, em vez da luz, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a foto. Calma que a gente está acabando. Na Lua. Ela fazia um efeito mais ou menos isso aqui, ó. Ou seja, a luz, o Einstein descobriram que o Einstein estava certo exatamente devido a esse efeito. Ó.
Ou seja, a luz, em vez de ela seguir em linha reta, ela sofria uma deflexão, ou seja, a gravidade torcia esse cara. Então fazia parecer que ele estava numa posição, mas na verdade não estava. E eles conseguiram perceber isso através de um eclipse. E sabe o que foi o mais interessante? Esse eclipse ele foi percebido no Brasil. Ou seja, o Einstein conseguiu comprovar a teoria da relatividade no Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, ó. Aqui, ó. Teoria da relatividade restrita foi comprovada em 1919. Olha lá. No Brasil. Olha que doideira. O Einstein veio para o Brasil para poder medir um desses fenômenos, que foi o eclipse, porque no eclipse ele conseguia ver as estrelas melhor e tudo mais, né? Não tinha interferência. E o interessante é que ele conseguiu ver, e ele viu isso exatamente no Brasil, porque teria um eclipse, e ali no Brasil é onde esse eclipse, no Ceará, ó, é onde esse efeito seria mais agravante. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Não, deu para entender. Então, eu vou deixar aquele PDF com vocês, tentem dar uma olhada. Esse cara aqui, ó, dá uma olhada nesses outros exercícios. Vai fazendo, sei lá, faz uns 2 exercícios. Vou ficar enchendo muito o saco para fazer tudo não. Escolhe 2 aí e faz. Que aí depois, quando a gente voltar aí, né, das férias, a gente dá uma revisada nesse conteúdo. Alguma pergunta? Pilar, Sara? Alguma pergunta? Guilherme? De boa. Então, basicamente, a gente já fechou o conteúdo do terceiro bimestre. Olha que coisa boa. E aí a gente vai começar a dar enfoque no conteúdo do quarto bimestre, que é impulso, momento linear e conservação de movimento. Que é um pouquinho mais chato e por isso ele vai demandar um tempo um pouquinho maior. Eu creio que a gente deve ficar aí a metade do ano inteiro só vendo isso. Certo, gente? Perguntas? Não, de boa. Então fica aí com uma atividade. Essa apostila aqui que eu vou mandar para vocês, escolher 2 exercícios e fazer, só para pegar a prática mesmo, só para você fez o exercício, entendeu o que está acontecendo, então tá de boa, certo? Porque como aqui tem 10, não vou ficar escolhendo não. Que aí quando a gente voltar, a gente corrige tudo direitinho. Não esqueça de entregar as atividades. Lembrem que elas valem ponto. Então eu não estou mandando. Esse aqui é do 7º. Eu não estou mandando prova, não estou fazendo nada disso. Então estou me baseando só nas atividades. Então se vocês não mandarem atividades, vai ficar difícil de eu ter uma possível pontuação, uma possível nota para vocês aí quando a gente fechar esse possível bimestre. Certo? Então peguem aí. Quem não enviou, peguem aí nessas férias e enviem aí as atividades que estão faltando. E tentem ver o filme do Planeta dos Macacos aqui, que é muito bom. Vou deixar o link lá dele também na plataforma para vocês tentarem ver. Mais alguma coisa? Não, de boa. Show!